Claudinei, cadê Claudinei? Não temos Claudinei. Hoje somos nós, as mulheres empoderadas, lindas e inteligentes. Estamos aqui a Carolina, a Silvinha, a Cris e a Geise, todas nós para falarmos um pouquinho do nosso empoderamento feminino. Né ou não é, meninas? Isso mesmo! Vamos juntas! Nós vamos falar um pouquinho sobre educação, capacitação, as mulheres na política, as mulheres e a sua beleza, o empreendedorismo, tudo que a gente pode contribuir e tem sempre contribuindo com a sociedade. É ou não é, gente? Isso mesmo. E para começar a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios da maternidade, né, também. Meu nome, vou me apresentar novamente, meu nome é Geise Santos, eu sou esteticista, cosmetóloga, estou me pós-graduando agora em medicina tradicional chinesa e sou mãe solo também, que é um grande desafio poder juntar tudo isso, né, no universo feminino. E a gente dá conta, né, de ter um filho, de ter um trabalho. Eu trabalho também por conta própria, então é muito complicado, né, a gente conseguir conciliar. Durante muito tempo eu trabalhei para outras pessoas e aí eu acabei decidindo trabalhar por conta própria para poder dar conta de cuidar do filho, mas também não é uma coisa fácil de lidar, né? Então a gente tem que lutar muito, muito, muito. São muitas as jornadas das mulheres, né? E eu falo que pra gente é um leão por dia que a gente tem que matar para dar conta. Verdade. Vocês também têm filhos? Sim, temos. Eu tenho uma filha, a Rafaela, né? Tive a graça de tê-la e não é fácil. Não é fácil. Mas, e tendo o suporte do marido. E você, como mãe solo, né, sinta-se abraçada e nossa solidariedade, porque não é fácil, não é fácil, mas você está saindo assim uma das brilhantes, tanto no seu trabalho quanto na criação do seu filho. Obrigada, a gente fica feliz, né? Porque todo dia a gente faz e no final do dia a gente sempre fala assim, poxa, eu devia ter feito mais coisa. E às vezes sempre tem alguém que para fazer, tipo assim, nossa, você não está sendo boa o suficiente, né? A gente sempre tem esse sentimento de não estar conseguindo fazer 100%, mesmo tem dia que eu falo assim, cara, hoje eu dei 200%, mas e ainda parece que falta alguma coisa na gente, né? A gente sempre quer fazer mais, a gente sempre quer trabalhar mais. E, né, e às vezes tem a questão, nosso físico também às vezes pede pra gente pausar. E a gente quer continuar, a gente quer, né, às vezes a gente está doente, igual agora acabei de me recuperar de uma dengue, e aí a gente não pode trabalhar e a gente tem que trabalhar assim mesmo, né? Então é uma questão, eu ainda tenho, né, a bênção de trabalhar por conta própria, porque quando a gente trabalha para outras pessoas, às vezes a gente não tem essa flexibilidade, exatamente. Então a gente, né, eu ainda tenho essa bênção de conseguir fazer uma agenda mais tranquila para poder dar conta de tudo. Mas não é uma rotina fácil. Empreender também não é nada fácil, né? Igual eu faço a questão da minha empresa também toda sozinha, então sou eu que atendo, sou eu que sou todas as funções também. Então a gente precisa de apoio externo sempre e estar junto de outras mulheres é muito importante, né? Pois é, meu povo, uma mulher se reconhece na outra mulher. Somos todas muito poderosas, capazes, estamos aqui para provar isso. Também sou mãe, filha de mulheres poderosas. O meu filho João, pequenininho, mas já aprendendo o quanto uma mulher é importante em nossa vida. É ou não é, Cris? Nossa. Fala um pouquinho de você pra gente. Nem fala. Bom, eu sou a Cris Santos, eu estou cozinheira, muito cozinheira, gente, mas gosto de dizer que sou palestrante, sou a mãe de 3 mulheres, assim, maravilhosas também. A minha vida é regida por essas 3 mulheres aí na minha vida.
Tem uma crise, tem uma crise antes das minhas filhas e uma crise depois delas. Então, assim, tudo é em função delas. A minha vida é regida em função dessas 3 mulheres na minha vida. Também sou mãe, filha de uma mãe solo, né? Então sei o que é isso, Geise. Eu sei o sofrimento que a minha mãe passou, toda a luta, julgamento. Todo julgamento, né? E todo sofrimento que ela passou para poder estar inserido na sociedade, inserir os filhos dela nessa sociedade também. E assim, é só a partir daí que a gente começa a perceber o quanto que mulheres, na nossa vida, se a gente for parar para pensar, quanto que mulheres são importantes no desenvolvimento de cada uma de nós. Para tudo, né? Para tudo a gente precisa, se você for ter como que eu digo assim, fazer uma análise de sua vida, você consegue ter ali, por exemplo, vamos colocar a Silvia agora com o pai, né, Silvia, que é uma gracinha e tudo, mas você vê que ali ela tem essa visão dela, mãe, da luta dela para ser mãe, da mãe dela sendo mãe. Então, a dupla jornada para que isso aconteça. Tripla, às vezes, né? Que hoje acho que está sendo bem mais do que até dupla. Somos arrimo de família, nossa, né? Então, assim... A gente contribui muito para as nossas famílias, isso, né? Dizer disso. A maternidade, ela é muito interessante na nossa vida, tendo em vista de que, a partir de que quem tem os meninos, filhos homens, né? Igual minha irmã, por exemplo, você que... a Geise, né? Tem os meninos, dessa colocação da importância na vida deles, do quanto que a mulher é importante. Então eu falo muito disso. Nós mulheres agora, a gente já está num outro patamar de colocar para esses meninos a importância da não violência, né, de quebrar esse ciclo de que mulheres têm que estar o tempo todo para servir. Né? Então, né, o tema da redação do Enem foi muito pertinente, o último tema, eu achei maravilhoso por causa disso, porque assim, mulheres de trabalho, e realmente é isso, né, que a gente mulher de trabalho, de carinho, então a gente tem que ter uma visão diferente disso, né, o quanto a gente contribui para que essa máquina funcione, para que tudo funcione direitinho. Sempre tem uma mulher por trás, né? Mesmo a gente não estando bem. Né? Igual a Geise falou, a gente com dengue, sem dengue, a gente, né? Então é isso. Ou seja, a educação faz parte de um todo, né? Sem educação, o que somos? Nós precisamos sempre valorizar, capacitar pessoas, realmente ir lá investir, acreditar no ser humano, porque somos nós que fazemos todo esse processo e toda essa evolução. Hoje em dia, graças a Deus, as melhores, e muitas delas são mulheres, no científico, né, nos estudos evolutivos, no trabalho, estamos conseguindo avançar. E para isso, trouxemos hoje também a Silvinha, mostrando o quanto somos capazes e estamos ali, na linha de frente. Eu não é, Silvinha? Conta um pouquinho pra gente. Isso aí, Carolina, meninas. É um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Me sinto assim honrada, né, com mulheres tão aguerridas, poderosas e que estão aí, né, mostrando para que nós viemos, né? E lugar de mulher é onde ela quiser. De verdade. Não é? De verdade. E meu nome é Silvinha Oliveira, na realidade é Silvia, mas todo mundo me chama de Silvinha Oliveira, então fica como Silvinha. Tenho 55 anos, vim de uma família de 6 filhos, são 5 homens e eu de mulher, então por aí vocês já podem saber como que foi. A bem história. Imaginamos. Como foi a minha luta, porque a gente sabe que o machismo ele é estrutural mesmo, né? Sim. E a gente vem, né, conquistando os nossos espaços com muita luta, e a minha luta foi desde novinha, né, quebrando esse machismo estrutural mesmo. E hoje eu penso que meus irmãos são melhores do que era antes, até pela essa luta, né, nós
mulheres. Participar do processo, né? Isso, de entender, né, que todos nós somos iguais. E mulheres e homens têm os mesmos direitos, né? Então, eu tenho uma filha de 25 anos, a Rafaela, sou casada com o Wallace, já há mais de 30 e tantos anos. E sou professora, né? Agora eu estou aposentada, graças a Deus, como professora, mas estou aí, né? Hoje eu estou vereadora, né? Infelizmente a única mulher na Câmara Municipal de Caeté depois de 16 anos. Né? E o que eu sempre falo, Caeté é uma cidade tricentenária e Caeté só 9 mulheres ainda que compôs, né, o legislativo. Então nós vamos falar, né? Muito pouco. Muito pouco. Né? Então nós precisamos ocupar os nossos lugares que é de direito, né? Ali na ponta, que nós vamos falar, né, durante nosso bate-papo aqui sobre nosso lugar de liderança. Vamos Aí, daqui a Silvinha, pouco. qual é a sua opinião para nós, mulheres, inseridas em cargos de liderança? Fala um pouquinho pra gente, por favor. Carol, essa pergunta é muito pertinente. A importância de nós mulheres ocuparmos espaços de poder, ele mostra que nós sentimos, né, Carol, as necessidades nossas. Vamos falar da política, que hoje é o espaço que eu estou inserida, ocupada. Quando nós entramos na política, até tinha poucas políticas públicas para as mulheres. Verdade. E o papel do legislativo é cobrar, né, que o executivo faça essas políticas públicas e que a gente também contribua fazendo os projetos de lei, fazendo as leis. E quando a mulher ocupa o espaço de poder, ela faz. Então, vou dar um exemplo pequeno dos absorventes. Sim, acompanhei. Nós, mulheres... Foi muito importante, né? Sabemos da importância... Sim, verdade. Do nosso ciclo e de ter ali em mãos um absorvente. É um fisiológico que precisa ser visto. Com certeza. Acolhido. E não porque eles não querem, mas muitas vezes o homem não sente isso na pele. Por não essa entenderem, visão, né? Não tem essa visão. Não tem essa visão. Então, quando você ocupa o espaço, você está ali. Você sabe que precisa de políticas públicas para as mulheres. E a gente, enquanto professora também, mães, a gente sabe da necessidade, muitas vezes, muitas pessoas não têm condições de comprar um absorvente. Uma casa com 5, 6 mulheres. Sim. É muito difícil você ter ali um absorvente para a semana, para o mês, para várias mulheres. Então, a importância da política pública, do absorvente para as pessoas que realmente precisam. Então, esta é a importância da mulher ocupar os espaços de poder, para ela fazer políticas públicas, entendendo o que a mulher realmente precisa. Outro, quando nós vamos, né, dar à luz, que, nossa... Maravilhoso, uma magia, né? Os homens, eles podem imaginar nos dar apoio, mas eles não sabem ali realmente, não está no processo. No processo. Nós mudamos totalmente, nós mulheres. Sim. Né? Então eles nos dão apoio, a família, temos aquela rede de apoio, algumas têm, outras não têm a rede de apoio. E aí, você precisa dessa rede de apoio, porque a depressão pós-parto, ela é muito realidade. Muito real. Muito. E muitas mulheres estão, né, têm a depressão pós-parto e muitas vezes nem ela consegue, porque ela tem que dar conta do filho, da casa, ela precisa dessa rede de apoio. Então nós fizemos um projeto de lei que chama Maio Furta Cor,
que é isso. Essa rede saúde mental importa. A saúde mental da mulher, ela importa. Muito. Quantas mulheres, né, estão aí com depressão, precisando. Então, assim, são várias políticas públicas dentro de uma casa legislativa que nós podemos fazer para as mulheres, que o homem, ele muitas vezes não pensa. Por isso, a falta da mulher nos espaços de poderes, principalmente na política. Então, o trabalho que nós temos que fazer enquanto mulheres é puxar e dar a mão para outras mulheres. Isso aí. Ocupar os seus espaços lá dentro da Casa Legislativa, para a gente construir essas políticas públicas e mostrar, né, para os que estão lá, que precisam dessas políticas para nós mulheres. Entender isso, né, Cris? Nossa. Ninguém solta a mão de ninguém. E a mulher pode sim empreender. Né, Cris? Esse mundo aí contribui um pouquinho com a gente. Então, gente, é muito interessante. Quando a Silvia falou aqui dessa questão de ter mulheres em pontos estratégicos, né, em lugares de poder, para que elas possam falar, porque ela entende, né, a mulher ela vai entender e ela vai buscar o que é necessário para ela. E quando a gente está aí, eu venho num processo assim de entendimento, até comentei isso já algumas vezes em algumas palestras e tal, entendimento de pertencimento da gente enquanto mulher, ele é uma etapa mesmo na minha vida. E aí eu assim, para buscar para essas filhas, né, para essas mulheres da nossa vida, assim, da minha vida, eu fui tentando buscar isso de uma forma que eu precisava, eu tinha uma autoestima muito baixa mesmo, e aí para buscar para me empoderar, na verdade, no primeiro acreditar em você. Para eu acreditar em mim, ele na verdade não era para acreditar em mim, era para ajudar as minhas filhas. Isso. Porque quando eu comecei num processo, eu conheço a Silvia tem um tempinho já, né, Silvia? Sim. Eu fiz estágio, fiz pedagogia, fiz estágio com ela e assim, já antes da Silvia Política, eu já a conhecia. E eu era muito assim, muito aquela pessoa assim, sempre muito dedicada, sempre muito, mas uma pessoa com autoestima lá embaixo. E aí com as minhas filhas, esse processo das filhas ali, eu tive que buscar. Falei, opa, peraí. Tenho 3 filhas, preciso que essas meninas aí sejam empoderadas e se eu não sou, não tem como elas serem, né? E então eu falei, eu preciso disso, eu preciso entender esse processo, buscar a minha origem, a minha ancestralidade até de mulher preta, entendeu? Eu tive que buscar isso. E aproveitando essa sua fala de mulher preta, você já sofreu discriminação no seu trabalho, na sua vida enquanto pessoa mesmo, mulher? Sim. Já sofreu discriminação? Sim, gente. Gente, é muito interessante essa pergunta, porque assim, ó, eu de verdade me considero uma pessoa muito inteligente. Sim. Eu sou uma pessoa muito esforçada, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, eu gosto de estar ali, sabe, bem buscando aprender. Isso. Eu tenho 45 anos, tenho 1 mês de carteira assinada. 1 mês de carteira assinada. Por que eu tenho 1 mês de carteira assinada? Porque, infelizmente, as oportunidades não apareceram. Eu tive que construir as oportunidades. Então, eu tive que construir. Então, assim, o empreendedorismo, ele já vem forte na minha vida desde muito pequena. Eu fui a primeira menina a vender picolé em Caeté. Então, tipo, aquelas coisas assim que ou eu empreendia, ou eu ia ficar dizendo que não ia ter nada. A gente tem que dar um jeito. A gente vai dar um jeito, forma, entendeu? Né? Então, sempre eu estava criando oportunidades, tentei estudar várias vezes, teve alguns processos e por causa dessas faltas de oportunidade, porque ou você trabalha ou você estuda, entendeu? E aí com os filhos e toda a situação, a situação financeira não era bacana, então não tinha como focar nos estudos, que é uma coisa que eu gosto muito,
né? E aí eu tive que empreender. Então eu já fiz de tudo que vocês imaginarem nessa minha vida. Eu de artesã, de tudo, e agora por último que tudo foi. Que ela pega, ela faz direito, né? A gente vai direito. A gente vai naquela coisa assim que eu falo muito com as minhas filhas, né? E as meninas, que eu sou de um bairro simples, humilde, né? Que é o bairro Emboabas aqui. Isso. E eu costumo de falar com as meninas, principalmente com as adolescentes, falo, gente, acreditem em vocês. Estudem, façam o que vocês puderem para poder não depender de ninguém, de nenhum homem, porque o empoderamento está aí. Quando o Claudinei trouxe lá para né, que a gente viria aqui, e aí eu falou empoderamento feminino, eu não estou na minha parte mais empoderada da minha vida. Digamos que eu estou assim meio ali balanceada, sabe? Eu acredito que foi a dengue. Mas o que acontece? O que é interessante a gente colocar, Silvia, o quê? Que o empoderamento, ele não é um empoderamento estético. Sim. Ele não é um empoderamento de eu me sentir bonita, de eu ser a mais bonita, a melhor, né? eu ser a melhor. Não, o empoderamento é de eu ter uma consciência de quem eu sou. E aí, nesse meu processo de vida, né, de 45 anos, não conseguir um emprego, direito, essas coisas, tem hora que bate isso. Bate a insegurança de dizer, mas por que eu não consegui? Porque, sabe, essas coisas assim, será que eu realmente sou uma fraude? Porque bate aquela questão de você falar assim, não, você não é tão boa assim, entendeu? Bate essas questões na gente. Sim. Então, nesse momento, assim, esse empoderamento da gente, ele dá uma queda. Então, o que eu até queria dizer aqui para as meninas e para as mulheres, eu acredito que isso bate em vocês também, que esse empoderamento feminino, ele não está da gente sentir... E, gente, não tem nada errado em estar dentro de casa de moletom rasgado, tá? Não tem. Só que também não tem nada demais se você quer se arrumar, se você quer, né, sentir bem. Mas o empoderamento que a gente fala aqui, que eu quero dizer para as mulheres, é essa tentativa de vocês perceberem que o quanto nós, mulheres, somos capazes, entendeu? Independente do que aconteça, porque assim, vão ser oportunidades diferentes. Eu acredito que a oportunidade para a Carol foi uma, para a Geise foi outra, para mim, para a Silvia. São oportunidades diferentes, mas que vocês observam que cada um da gente pegou essa oportunidade e foi e fez? Sim. E aquela mulher lá no cantinho dela que não tem o quê, que é vítima de um marido violento, agressivo, abusivo, e que ela mesmo assim consegue fazer o arrozinho com feijão, que é o que ela tem, da melhor forma que ela tem para aquele filho, entregar com carinho. Isso é o empoderamento dela, entendeu? Mesmo que ela não consiga sair daquele ciclo de violência naquele momento, e é por isso que a gente precisa dessa fala que a Silvia teve aqui, de ter mulheres em lugares importantes para lutar pelas outras, porque é isso que a gente tem que começar a fazer, gente. Começar a falar nessa palavra sororidade com mais frequência, mas colocar ela em prática. Exatamente. Não é simplesmente a gente achar lindo lá na televisão, que falou no Big Brother, e não colocar em prática. É na hora que, fulano, você precisa? Agora eu sou o seu alicerce, eu estendo a mão para você. Enquanto mulher, a gente quebrar esse tabu de que mulher é rival, porque a gente criou isso, a sociedade criou de que mulheres são rivais, né? Que a mulher se veste para outra, para ofender a outra. Então, né, a gente tem que empoderar isso. Nós mulheres entendermos que a gente, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer situação, mesmo não estando bem emocionalmente, porque a maioria das vezes não estamos, que uma mulher reconheça a outra, abraça a sua causa, ajude. E que a gente sempre de uma maneira que ela vá se sentir acolhida e entender melhor a necessidade dela. Sim, porque eu penso, por exemplo, vamos colocar aqui, voltando para o caso da Silvia, da política, né? Se a Silvia se fecha num ciclo de que, olha,
que bacana, eu sou a única mulher na política, então que ótimo, eu não quero que isso mude e vai ser uma mulher na política. Não, essa fala dela que precisa ter mais mulheres lá, olha, pra você ver, já abre um leque para mais ideias, mais, entendeu? Porque empoderar. O que precisa é que venham mais mulheres para ocupar esse espaço. Por exemplo, uma fala. Talvez que ocupe pelo menos 50%, não tem 50% de homens, 50% de mulher. E nós somos capazes de entrar lá, sim. A gente precisa de ter o lugar de fala, né? Aí o lugar de fala, por exemplo, para a Silvia, por exemplo, não tem o lugar de fala que eu e a Geise temos, que é da mulher negra. É isso aí. Entendeu? Então precisa de ter uma mulher negra lá, representatividade. Uma mulher trans, por exemplo, né? Então a gente precisa ter essas falas aí para a gente poder, né? Então esse empoderamento vai disso. O empreendedorismo, ele tá na gente que é mulher, né? É a mulher fazendo lá uma cocada para poder vender, para ajudar no orçamento da casa. Então vocês observam que o dinheiro da cidade, de um local, ele gira em torno de uma mulher. Entendeu? Das mulheres. Então, né? A nossa cidade, por exemplo, que é uma cidade comercial, se você parar para poder olhar os comércios, a maioria, gente, é mulher. Sim, entendeu? Frente, né? Na linha de frente. Sim, e nós não temos uma capacitação para poder saber fazer isso de uma forma correta, porque os homens já nascem dentro do empreendedorismo e eles têm os negócios deles e eles ali já se ajudam e tal. E deles é melhor. Fácil, eles vão num banco, eles conseguem uma linha de crédito facinho e uma mulher já não tem essa abertura toda. Mas o homem, né? Ele tem essa facilidade, né? Porque o homem, para ele ter para ele trabalhar, ele só precisa de um emprego. De um emprego. Né? Uma mulher. Ele não é questionado, por exemplo, quando ele vai. Ela precisa de alguém para cuidar dos filhos. Numa entrevista. Tem os filhos, tem a casa. Numa entrevista de emprego, por exemplo, não pergunta. É a primeira pergunta que se fala. Numa se você tem filhos, se você. Quem vai ficar com seu doente, você vai deixar ele ficar, entendeu? Você tem rede de apoio. Então, essas coisas assim que se não tem essa política pública pensada nisso. A gente vai ficar defasado nessa situação, entendeu? Então, isso em todo o ambiente, a gente vai ficar defasado. Então, por isso que a gente precisa tomar mais essa linha de frente, falar mais, estar mais aberto, para que as novas gerações entendam isso de uma forma positiva, saudável, né? Muito boa. Nas escolas, eu acho que para mim um ponto principal é a escola, porque é lá que a gente consegue falar com os adolescentes, né? Então, assim, colocar na sociedade mesmo, para os homens, para as mulheres, olha, a gente precisa ter esse olhar aberto, porque nós estamos mudando e a gente precisa crescer nesse pensamento de que mulher tem que estar atrás do homem, que mulher não consegue construir nada, que tem mulher que largar uma carreira para poder ajudar o homem, né? O homem, isso, entende? Então, assim, né? É bem isso, né, gente, que a gente presencia e vê, né? O quanto as escolas, a educação é o nosso passo principal, né? A gente reconhecer que o professor é mediador de conhecimento, porque faz muita falta, né? Estar inserido nessa sociedade, ser respeitado e perceber o quanto a educação ninguém te tira. Né? Ele contribui para a sua evolução. Ele contribui para uma sociedade melhor, pessoas pensantes, que sabem agir, que sabem conviver. E aí, gente, eu aproveito para estar falando aqui um pouquinho, para vocês aí, no futuro, né, entender que estamos todas aqui inseridas, falando também do que estamos vivendo em 2024. Né? Nós tivemos aí a pandemia, que já passou, e nesse 2024 nós tivemos a dengue, que foi muito bem citado, da mulher quando adoece, os seus filhos adoecem, ela estar inserida no mercado de trabalho, ter de faltar ao trabalho, né? Isso ser um pouco complexo, né? A parte do feminicídio também em 2024, né? Infelizmente já iniciamos o ano vendo isso. Isso faz parte do quê? De uma boa educação, de uma boa mediação desse conhecimento. Nós mulheres inseridas, desde os meninos, igual eu com o meu João,
que ele faça parte de entender a mulher. O afazer doméstico não é só da mulher, né? Que você também, homem, contribua, faça um pouquinho, porque de pouquinho em pouquinho tudo funciona, né? Não fica carregado, não fica pesado para um só. Todo mundo vive bem, convive bem. Não é isso, meninas? Sim. É uma função de todos, né? De todas. Eu, como professora, né, educadora, acho que esse ponto é um ponto muito relevante, muito principal. E vamos ouvir agora um pouquinho, né, Geise, de que você poderia contribuir mais um pouquinho com a gente. Bem, a Silvia falou um ponto muito importante aí, que foi no pós-parto, né? O quanto isso muda a gente, né? Eu falo que eu fui mãe com 30 anos, não acho que eu fui tão jovem, né? Mas eu acho que foi uma idade, para mim foi muito importante, foi uma virada de chave na minha vida totalmente. Então eu já trabalhava, já tinha as minhas responsabilidades desde os 18, sempre trabalhei, sempre tive minhas coisas, mas a partir do momento que o Pedro nasceu, a minha cabeça virou assim para muitas coisas. A questão do machismo, né? Até porque a minha gestação foi uma gestação muito confusa por eu ter tido ele sozinha, né? Eu não tive apoio. Então tudo isso para mim foi muito, foi muita pressão, né? Então sofrido demais. Então assim, a minha grande prioridade era e é ainda, né, fazer com que o Pedro seja um menino responsável, né? Eu acho que educação, respeito, isso é para todo mundo, né? A gente, eu também tenho, né, por ser uma mulher negra, então eu tive muito julgamento, eu fui, né, eu não sou uma boa mãe porque eu sou negra, eu não sou uma boa profissional porque eu sou negra, eu não sou, sabe, por tom de pele. Então isso foi uma grande questão para mim, e hoje eu trabalho muito com o Pedro. Dentro da minha casa também eu sou filha única, né, eu tenho 2 irmãos. Perdi meu pai recentemente, foi uma doença de 6 anos, então eu fui, né, o único apoio da minha mãe, então fomos só nós duas, meus irmãos moram fora, mas não tem aquela... Sim. Eles não tiveram aquela cobrança, né? Então, sim, assim, o que eu sempre ouvi foi, mas eles são homens, né? Mas quem cria, quem ajuda é a filha que sempre fica. Né? Igual eu morava em Belo Horizonte, abri mão, vim pra cá pra poder ajudar e acabei criando meu vínculo com a cidade de Caeté, que acabou sendo uma coisa boa, né? Mas isso, mas ser mulher, a gente tem essa pressão muito maior. Então eu tenho que cuidar do Pedro da melhor forma que eu posso, mas né, a paternidade não é tão cobrada. Não. Né? Você tem que trabalhar porque você tem que cuidar do seu filho. Isso. Mas as pessoas vão me dar emprego, né? Eu preciso vão entender a sua falta. Exatamente. Se eu não... o atestado de acompanhante. Exatamente. O filho está doente. Não, isso, né? Não existe. Não... É lógico que existem empresas, hoje ainda está um pouco mais, né? Graças a algumas mulheres na política, a gente ainda consegue ter essa pequena visão. Eu acho que a mídia também tem falado um pouco mais, eu acho que foi uma coisa muito importante, mas a gente ainda precisa cobrar, a gente precisa se unir dentro da educação, na política, né? Que eu acho que qualquer holofote que a gente tenha para poder falar, para poder expressar que falta, que a gente precisa, a gente tem que falar, a gente não pode ter vergonha, a gente tem que brigar mesmo. Vai ter muito. Não é mimimi. Eu ia falar exatamente isso. Não é mimimi. Não é porque a gente ouve demais, né? E se a gente fala, um homem fala, se a gente fala, eles tentam, né? Tipo, baixa o tom. Se a gente fala no mesmo tom, a gente tá sendo louca, a gente tá sendo. Louca. Né? Eu acho que todo mundo já deve ter sido chamado de louca por aqui. Mas eu acho que é uma luta que a gente não pode abrir mão mesmo. Eu acho que a gente está no ponto, assim, disso para cima agora, para melhor, sabe? A gente não pode
voltar para trás mesmo, retroceder jamais, e ensinar os nossos pequenos, o João, o Pedro, né, e os Claudinês que vierem por aí. Então a gente tem que mostrar para eles que a mulher, ela é muito importante para todos nós, né? Isso, que eles contribuam, né? Saibam conviver, saibam estar em si. Respeitar, eu falo que respeito, educação e respeito são as duas palavras assim, que é o mínimo, né, para todo mundo. E é importante a gente sempre frisar isso, né, Cláudia? Geisa, e Caeté, como que você vê isso aqui em Caeté, o machismo aqui? Né, você jovem, que você né, tá bem jovem, como que você vê aqui em Caeté, como que é o machismo aqui? É maior que Belo Horizonte, que você viveu? Fala um pouquinho pra nós. Eu acho que por ser uma cidade pequena, eu acho que ainda tem mais casos, sabe? Eu morei em Belo Horizonte durante muitos anos, eu acho que a cabeça das pessoas em Belo Horizonte, eu acho que por ter mais... Tem muita gente de fora, outras culturas, então eu acho que é um pouco mais aberto. Aqui dentro da cidade eu acho que ainda tem muito machismo, muito assim, um círculo fechado, né? Aquele círculo fechado, que para você fazer qualquer coisa, você precisa participar daquele grupo ali, sabe? Eu falo assim, em relação a tudo, ações sociais, eu já tentei participar de ações sociais aqui dentro da minha empresa, e eu não consegui, às vezes, sabe? Você não consegue participar. E é estrutural mesmo. Estrutural, tá? Você sente que você vê que a pessoa fala e ela nem percebe que ela falou. E aí, às vezes, existem muitas pessoas que não questionam, né? Hoje eu sou uma pessoa mais questionadora em relação a isso. E aí, quando a gente fala, a pessoa fala, mas não, sabe? Essa semana mesmo aconteceu um caso engraçado, que eu trabalho com depilação a laser também. Aí um dia eu estava conversando com 2 homens, e aí um deles me perguntou, você trabalha com o quê? Aí eu falei, trabalho com depilação a laser. Aí eles se entreolharam assim. Como? Aí um falou com o outro assim, não, mas ela trabalha só com barba, viu? Aí aí eu entendi o que ele estava querendo dizer. Aí eu falei, não, eu trabalho com homem, mulher e tal. E aí ele ficou frisando o tempo todo, não, mas ela trabalha só com barba. É só com barba, sabe? E aí eu vi que foi tipo assim, nossa, ela é mulher, mas ela não pode atender, né? Tem aquela questão de eu atender homem. Então tem muita coisinhas que é da cabeça mesmo, que só que a gente também não pode deixar, né? A gente ouve muito, é da cabeça, mas não pode deixar. E aí você acha, Geise, que, por exemplo, que isso seria o que eles confundem como tradicionalismo, por Caeté ser uma cidade pequena, interior, né? Mas que é tratado como machismo, como machismo, é um machismo. Não tem nada de tradição. Isso é um machismo. Porque um homem, ele pode trabalhar na área que ele quiser, né? E a mulher, a Silvia tá aí pra mostrar, né? O círculo de apoio deles é amplo. E às vezes eu brinco que, infelizmente, os homens são mais unidos do que as mulheres, muitas vezes. E a gente não é brincadeira, não é sério isso, em estatística. Não é só coisa do interior. Não. Eu, assim, né, não te cortando, eu gosto muito de falar em estatística, entendeu? E aí a gente falando em estatística, você, por exemplo, você vê que um homem, ele um índice de homem que mata, por exemplo, num relacionamento lá, né, abusivo, né? Não digo nem do abusivo, por exemplo, extraconjugal. O cara casado e a mulher dele traiu ele com outro cara. Ele mata a mulher, mas ele não mata o cara. Verdade. Entendeu? Então, assim, estatística maior. É triste, entende? Então, assim, e os homens se apoiam mais, eles não têm essa demanda de tirar deles o reinado. Então os homens entre eles se colocam nesse pedestal assim de muito empoderamento, enquanto a gente ainda está aprendendo a valorizar uma outra, entendeu? Então a gente tem que colocar isso mais em ênfase. A gente tem que falar mais sobre isso, sim. Não é valorizar uma outra é extremamente importante. Inclusive, a mulher na política, a mulher entender que ninguém solta a mão de ninguém, que uma mulher tem que apoiar a outra. Sim. Ou seja, vai lá, mulher,
E acredite, vote em uma mulher. Mulher. Não vota, A gente ainda vê muitas mulheres estatisticamente que criticam outras mulheres. Isso. Né? Ao invés de ir lá e falar, parabéns, você ganhou uma premiação, você foi nomeada, você teve uma homenagem. Aí tem sempre o a mais. Você a mais. Na sua pré-candidatura, entendeu? Ou você é candidata. Mais, vamos fulano. lá, vamos apoiar. Né? A mulher entender que ela ali, ela não está sendo rival dela. Ela está ali para contribuir. Então que ela entenda isso e vai lá e apoie. Isso. Sabe? Agradeça, sabe agradecer, sabe apoiar, divulgar. Sabe votar em uma mulher. Não, eu sou mulher, eu acredito, eu vou votar em mulher. Divulgar, ajudar na divulgação, né, gente? E ter orgulho quando uma outra mulher conquista alguma coisa. Isso! Então, assim, sabe? Porque é uma representando todas, entende? Então, pra mim, quando a Geise consegue ser uma mulher formada e tá lá com o sucesso no dela, isso me também diz pra mim, peraí, se ela conseguiu, eu também consigo. A gente tem uma força ali, Então, onde que, por exemplo, às vezes eu tô numa palestra com adolescentes, eu falo com elas, meninas, vocês conseguem. E assim, tem vista aí, eu falo mesmo, lá na reunião, eu falo, olha, lembra de Silvinha, lembra de Roseni, policial, entendeu? Lembra de fulano, que eu vou falando, dando exemplos, entendeu? De escritores, por exemplo, aí você pergunta no meio deles, o que você quer ser? Aí, assim, é muito reduzido o que as meninas querem ser. Porque foi colocado para elas um reduzido muito. Então, por exemplo, se os meninos querem mais ser, por exemplo, jogador de futebol, eles podem querer ser jogador de futebol. Né? Eu joguei futebol e tinha que ser escondido. Entendeu? Então tinha que ser escondido para que, na minha época, eu tenho 45 anos, quando eu tinha aí, né, 13 anos para jogar futebol, tinha que ser escondido. E é uma prática de esporte. É uma prática de esporte, né? É saudável, é saúde. Então, assim, quanto que isso já melhorou, mas ainda precisa, quantas meninas que hoje querem ser jogadoras de futebol, mas ainda não é no mesmo grupo que o menino, entendeu? Os meninos, por exemplo, querem mais, eles têm o direito, por exemplo, eu quero ser médico. Né? Eles sabem que eles vão ter todo um aparato, todo um suporte para poder só estudar. E já as meninas já querem sempre ser, não tô aqui desmerecendo, tá, gente? Não é nada disso, não é isso. Mas é bem interessante porque as meninas se colocam sempre em posição de situações, ou vai ser querer ser plano, né? Aquele plano assim, tipo, que foi colocado. Então só meninas só podem ser professoras, meninas só podem ser dessa área social, né? Das que cuida, igual, por exemplo, né? Da mulher cuidadora, né? Mulher pedagoga, mulher assistente social, entendeu? Vou driblar, então, para ela ir para inserção de mercado de trabalho, peraí, então eu vou ter que usar essa artimanha feminina para eu conseguir o mercado de trabalho. Então ela saiu, conseguiu essa flexibilidade, essa visibilidade, né? Conseguir isso na família de trabalhar, de estudar. Então, o que ela foi ser? Ela foi ser professora. Professora, né? Assistente social saúde, agora, enfermagem. Então, tem muitos de cuidar. Mulheres que cuidam. Existem muitos casos de mulheres, por exemplo, que cuidam dos pais, que cuidam... você cuida bem, por que você não vira cuidadora? E aí, a partir desse momento, ela vai formar naquela área ali. E quando a Cris fala na questão, né, do que vocês... a Geisa também falou, né? O homem questionou, faz só a barba, né? Então, assim, na política, lá dentro da Câmara, também tentam apagar a nossa voz. Porque é bom a mulher lá dentro, mas aquela mulher planta. Isso. Pra dar um sorrisinho, cada frase, né? Teve uma vez que falaram, senta aqui na mesa para você embelezar a mesa diretora. Aí quando você fala assim, embelezar, eu não estou aqui para embelezar. Eu estou aqui como cada um de vocês para fazer políticas públicas, para defender o povo. Eu não vim aqui só para embelezar, eu vim aqui sim, porque eu também tenho
como vocês capacidade. Então a gente ouve em todos os espaços que a gente vai. Tentam que você seja só a bonitinha ou a que pode fazer os processos, que tem mais capacidade, recebe, mas fica calada para não atrapalhar. Então, assim, todos os espaços a gente sofre. Sim. A mulher, quando ela nasce e vai ocupar os espaços, ela tem uma luta muito grande. Muito grande. Né? Eu sofri também na Câmara, né, a violência política, Sim. né, de tentar me calar. Foi. E graças a Deus eu tive apoio de algumas mulheres. Porque se a gente não se junta, porque é isso. Entendeu? Porque a gente falou, opa, estamos aqui por ela sim, porque mais fortes. Né? Não Entendeu? é a Silvia. Quando a gente fala de representatividade, a Silvia está lá. Mas a Silvia está uma mulher lá. Uma mulher representando outras Todas mulheres. Sim. Então, quando atinge uma, tem que estar atingindo Dói as na outra. outras. Entendeu? Tem que fazer Não é a esse... pessoa, é mulher. Então nós precisamos, nós mulheres, entender isso, né? Nós precisamos entender que a gente mexeu com uma, mexeu com todas. Isso, de verdade. E não pode ter a sororidade seletiva também, né? Que é importante. Eu acho que é uma coisa que falta também, isso, né? O homem, né? Como você mesmo disse, um apoia o outro. Então vamos nos apoiar, sim, mulheres. Gente, é muito interessante nos índices dos abusos sexuais, né? De como que é muito alto o apoio do homem para o abuso sexual do outro. Uau. Entendeu? É muito interessante e é estatística, eu gosto de falar isso sempre, é grave. Porque assim, olha, os homens enxergam no atentado do outro, né, na violência sexual do outro, a culpa da mulher. Eu trabalhei, né, durante 4 anos no conselho para a gente registrar um boletim de ocorrência em que a menina tinha sido vítima, né, em vários casos em que as meninas, mulheres tinham sido vítimas de abuso. Para levar essa mulher para registrar o boletim de ocorrência era outra violência. Porque era ela contando para outros homens. Na delegacia contando para outros homens. E aí eles olham com aquela carinha assim, tipo assim... E aí a gente já escutou frases assim, mas que roupa que você estava usando? Era que horas, não, entendeu? Tem o fato às vezes elas nem quererem chegar até lá, porque às vezes até a própria família. A própria família, e pior, entendeu? acontecer isso dentro da própria casa, própria família. Sim, e eu falo, comentando assim com vocês, é da questão, por exemplo, do homem achar comum, naturalizar o outro, por exemplo, um olhar... sedutor, uma gracinha, um desconforto que ele faz com uma menina de 10 a 11 anos de idade. Ser natural isso, entendeu? Não pode ser natural, né? Então eles se... Não pode permitir. E eles se permitem, sabe? Os homens se permitem, eles falam, mas... Também, as mães estão deixando as meninas com 10, 11 anos, olha a roupa que essa menina... da mãe, entendeu? Né? Essa mãe. A mãe, e essa menina não tem um pai? Entendeu? Então, assim, mas a roupa da menina é motivo para o cara poder abusar, né? Eu fiz até um poema que foi do texto das mulheres no ano passado, e eu coloquei isso. Seja no berço, de burca ou de roupa curta. Ela vai ser abusada. Entendeu? E aí a burca é o quê? Uma roupa completa. E ela é abusada, um abuso coletivo. Bebês são abusados. Então, bebês, né? Então assim, a culpa é sempre voltada para a mulher, entende? Essa mulher, ela tá ali todos os dias tendo que lutar. Para você, por exemplo, você mora, igual, por exemplo, eu moro em São Geraldo hoje, mas já morei muitos anos em Emboabas. E o acesso daqui até o Emboabas, ele é escuro. E assim, para você passar 11 horas da noite, que a aula termina no estadual 10h20. Sim.
para as meninas que estudam à noite, mulheres que estudam à noite, subir e passar num trajeto à noite ou então 5 e pouca da manhã, é extremamente perigoso. A gente tem que sair de casa e pensar, né? Eu tenho das 3 filhas, se esforçam. Das 3 filhas que né, da FEM, um dessossego, não. Minha filha mais velha, a mais nova, tem 17 anos agora, estudou muitos anos em Belo Horizonte. A minha fala com ela o tempo todo dos cuidados que ela tem que ter no trajeto para voltar para casa, ir e vir, é uma luta que você tem que direcionar sua filha para ela poder estar na rua, se defender, ter cuidado onde ela passa, como que ela faz. Sendo uma menina, uma mulher preta também, outros desafios, olha, nunca saia da sala de aula por último, né, gente? Porque se sumiu alguma coisa, foi você. Então, assim, sem contar a questão da rua, como que esse abuso, ele é muito colocado, sabe? Uma menina linda, maravilhosa, mas que tem todos os seus dificuldades com 17 anos de idade, por ser uma menina e negra. Então, assim, é muito complicado. É uma menina do teatro e que é aberto, né? Vou dizer, o teatro, ele é mais liberal, ele é mais coisa, mas mesmo essas dificuldades ainda são, e pra gente que é mulher, ele é muito maior. Ô, Cris, né? Então, pegando o gancho aí, né, do que você falou, igual, por exemplo, vir da escola, né, às 22h20, eu como educadora, como professora, né, de exatas, de matemática, aí na linha de frente, graças a Deus, amo o que eu faço. Um beijo para os meus alunos, que eu amo muito. Eu vejo muito entre os meninos e as meninas, né, o quanto as meninas hoje, com essa evolução, elas agora já se entendem mais. Se entendem. Né, o quanto elas já, no comportamento ali, né, fisiologicamente, né, inserida ali na sala de aula, o quanto elas se acolhem. Né? Esse não sair por último da sala de aula, eu já percebo que elas mesmas já ficam entre elas. Isso, né? se organizam. Já saem ali em grupinhos delas. Então, assim, o quanto isso, né, a própria sociedade, a própria formação já foi induzindo, né? Ela já vem nessa nova geração numa formação, assim, numa pegada diferente. Né? O quanto mudou. E outra coisa, o quanto somos mais persistentes, né? E é o que realmente está aí. A gente sabe que as mulheres são as que hoje mais concluem, né, o curso superior. Né? São as que mais conseguem chegar lá. E acreditar, e outra coisa, querer e apoiar, por exemplo, as políticas públicas da cota, por exemplo. A cota para negro, né, a inserção para as faculdades federais, o quanto isso é importante. Né? Respeitar o quanto é necessário essas pessoas terem essa visibilidade. Né? Então, eu aproveito muito essa sua fala de ver o quanto se esforça para estar na sala de aula, o quanto se esforça para se formar como cidadã, profissional, pessoas pensantes que somos, né? E como realmente na sala de aula esse estar realmente é mais com o grupo feminino. Mas aí tem de olho para você ver como que é interessante. Sim. São as meninas, mulheres que se formam mais, mas ainda no mercado de trabalho não tem oportunidade. E outra coisa gritante, ela está no mesmo patamar que um homem, né, trabalhando ali inserida no mesmo cargo, função, e continua a ganhar menos. Então, pela mesma assim, carga horária, pela mesma função, e ela precisamos das políticas públicas. A mesma carga horária não, porque a grande maioria ela faz até mais, né? Porque ela tem o trabalho dela em casa, né? Ela tem toda essa aí que tem a importância, né, Silvia? Mais uma vez é o que nós estamos debatendo aqui. Mulheres na política. A importância de nós estarmos lá para fazer essas políticas públicas. Por que o homem ele vai ganhar mais se o cargo é o mesmo, a função é o mesmo? Não pode. Não pode. Né? Então é lá, é dentro dentro do legislativo, do executivo, lá na Câmara dos Deputados, é lá que é o nosso lugar. Por exemplo, uma me veio aqui na cabeça nessa questão do estudo aí, olha. A gente tem um grupo muito grande, cresceu nos últimos anos, de meninas
adolescentes grávidas. Sim. Muito grande, né? Um índice muito grande. Como que automaticamente essa menina vai sem estudar, né? Estar no mercado de trabalho, e aí só se consegue ter uma política pública criada para que tenha, por exemplo, uma universidade, que tenha lá uma maternidade, ou uma creche, que acolha ela. A única pessoa que vai conseguir fazer, pensar nessa política é uma outra mulher. Porque se ela é mulher, ela sabe que não tem como ela estudar e deixar o filho com alguém, porque na maioria das vezes não tem essa rede de apoio. Então, só uma mulher criaria isso. Ou um cara muito visionário. Mas a gente vai pensar que vai ser mulher. Uma mulher que tem entendeu? Então aí é que tá, sabe? As políticas públicas, elas só vão acontecer quando elas só acontecem por pessoas daquele grupo. Que esteja vivendo aquela realidade. Que tem lugar de fala, né? É a mulher negra falando, a mulher falando, que tem uma diferença grande disso aí. A pessoa indígena, porque o indígena tem os problemas dele lá, que eles precisam resolver, e as políticas que precisam ser criadas, que eu, enquanto mulher negra, e Silvia, enquanto mulher branca na política, não vai conseguir resolver, porque ela não entende. Entendeu? É um indígena aqui que vai entender aqueles povos, que vai entender a necessidade da atividade que nós estávamos falando. Isso. Nós precisamos. Entendeu? Né, então, enquanto a gente não tiver mais pessoas falando, e eu acho muito interessante, porque às vezes eu vou em algumas palestras na escola, e aí as meninas, né, eles ouvem, eles são muito abertos, adolescentes, eu adoro adolescente, gente, adoro adolescente. Aí eles escutam muito e depois eles buscam, eles acessam a gente no WhatsApp, rede social, e procuram, olha, aquilo que você me falou, onde que tem fundo de verdade disso, porque eles querem saber a verdade também. E é interessante também, porque tem muita adolescente que ele não é tão aberto, ele não conta nem pro amigo que pode estar vivenciando alguma questão dentro de casa. E aí quando a gente tem essa possibilidade de ir nas escolas, de falar, de dar exemplos, às vezes às vezes tem muita mulher que não se reconhece nem dentro de um relacionamento abusivo, né? Às muitas vezes quando a gente vai falar, aí vira aquela chave. Agora em maio, por exemplo, tem aquele processo todo de ir em escolas falar sobre o abuso sexual, e é muito grande como que eles falou, mas isso que eu vivi foi um abuso? E aí você fala, foi. E aí eles falam assim, mas espera aí, entendeu? As meninas entenderam, mas era meu pai. Mas foi um abuso. E a gente precisa tomar cuidado em relação a isso também, principalmente com as meninas, porque nós mulheres, a gente tem essa vaidade. Então a gente vive na linha entre a vaidade e o abuso, porque se a gente se veste bem é porque a gente é vaidosa. Mas se a gente se veste bem, a gente está se vestindo bem por causa do homem. Aí o homem acha que a gente está vestindo para ele, está provocando ele. Então a gente está num quadrado. Né? Exatamente. A gente não tivesse cabelo, cuidar da mulher. A gente precisa. Por isso que esse empoderar, esse empoderamento feminino, ele está mais voltado para entender quem você é enquanto mulher na sociedade, entendeu? Tipo, mesmo você lá na sua comunidade, com o pouco que você tem, busque. Hoje a gente tem acesso às redes sociais, à internet, pesquise, busque mais entender sobre você, sobre se conhecer, conhecer o corpo e tudo, e entenda que você é importante em qualquer ambiente, qualquer espaço, né, enquanto mulher, porque aí esse empoderamento vem disso. De você, por exemplo, ter a estrutura de usar, por exemplo, uma roupa curta e falar, olha, eu não estou usando essa roupa curta para provocar um homem. Eu estou usando, porque eu gosto, porque eu estou sentindo calor, eu estou me sentindo bem com essa roupa. Então, tem o direito. Então, aí a gente naturalizar isso, e para que os homens também
interiorize isso, naturalize isso, e aí acabe com os abusos e acabe com as violências, entende? Porque as violências acontecem por essa supremacia masculina que acha que tem o poder sobre a gente, que é mulher, né? Então aí... Não é fácil sair desse quadrado, não é fácil, né? Eu falo que a gente está não sempre é. batendo Pensar numa fora da parede. caixinha incomoda, né? Você sai da zona de conforto. Não é fácil. Por isso que nós temos uma importância muito grande para essas meninas que estão Sim. A gente o pouco de conhecimento que nós temos que estar ali com elas. Isso, buscar, né, essa direcionamento para as meninas, de dizer o seguinte, olha, vocês meninas, mulheres, e aí eu fiz, né, um experimento social, assim, meio que de homenagem às mulheres e perguntando para elas como que elas se sentiam como mulheres. E aí é interessante que a Silvia foi uma das que participou da primeira homenagem. E aí era assim, como que você se sente como mulher, o que negativamente isso te afeta? E ela me fala isso na política. Então, assim, para 30 mulheres, né, que eu conversei com elas, gente, eram coisas assim, tipo, desde não se sentir bem com o seu corpo, não se sentir bem, por exemplo, eram grupos de mulheres, né? Então, por exemplo, o grupo Mães de Mulheres, mulheres que, por exemplo, se sentiam incomodadas porque não quiseram ter filhos. E aí, na mesma casa, a mãe dessa mulher que não quis ter filho, que foi julgada pela sociedade por não querer ter filho, a mãe foi julgada porque quis ter filho. Ela tem 5 filhos, entendeu? Aí, tipo assim, a minha cunhada foi julgada porque não teve filhos, porque não teve. Isso, muito bem lembrado. E aí a minha prima, por exemplo, foi julgada porque teve filho com 16 anos, entendeu? Então, assim, no grupo de mães, né, esse julgamento muito grande. Então, assim, apontar o outro por ser mulher é muito grande, sabe? E, tipo assim, aí você é julgada porque você é uma mulher negra, com cabelo crespo, mas você é apontado porque você é uma mulher loira, entende? Então, então, assim, são estereótipos que são colocados sobre a gente, que são muito pesados, e cada um pega o seu estereótipo, e muitas mulheres, elas sofrem num grau tão grande que, assim, eu peguei os meus sofrimentos e tentei transformar isso em alegria. Eu falei, eu vou transformar isso em algo bom para as minhas filhas, eu vou tentar levar isso para a sociedade onde que eu moro, para o grupo onde que eu moro, de uma forma positiva. Mas não é fácil. Tem gente que sucumbe, tem gente que suicida, tem gente que entende. Eu conheço pessoas que suicidaram por causa da questão dentro da área do da racismo. Estética, né, que eu trabalho hoje, eu vejo a quantidade de mulher que procura, assim, porque ela não aguenta mais, sabe? E aí acaba sendo uma sessão de terapia também, porque elas estão assim, não existe autoestima nelas. Não existe. E aí, às vezes, elas falam assim, às vezes, eu queria tanto fazer isso. Aí elas, ou às vezes falam assim, nossa, meu marido falou que eu tô assim. Aí eu resolvi vir. Sabe? Fulano falou, minha filha, às vezes até a própria filha fala, nossa mãe, você tem que se cuidar. Aí eu vim porque minha filha mandou eu vir me cuidar. Eu falei, mas você quer se cuidar? Ela falou assim, eu gostaria, mas eu não tenho tempo, né? Então, a gente tem que estar bonita, mas a gente não pode ter tempo de se cuidar, né? Então, dentro... Ai, gente, que bom conversar com vocês! É muito bom, gente, vocês não fazem ideia, quem está em casa, vocês não fazem ideia o que é isso, porque... É como se a gente se visse representada em cada situação, aqui, um pouquinho em cada um, sabe? Vocês que estão em casa, mulheres, eu tenho certeza que vocês vão se ver nessas histórias aqui, porque é muito isso. Isso é da nossa vida, é do nosso cotidiano, né? Desde da minha mãe com 62 anos, com a minha tia que tem 70 e tantos, com a minha filha que tem 17. Né? E a gente tem que cortar isso, a gente tem que
A gente tem que se cuidar. A primeira grande questão, né? A saúde mental, né? Igual a Silvia citou. A gente tem que cuidar da gente, do nosso corpo, da nossa saúde. Porque a partir do momento que a gente está bem, pra gente, a gente precisa estar bem pra gente. Depois, a partir do momento que a gente sabe que não é fácil. Tem dia que a gente acorda, a gente não quer ficar o dia todo de pijama. Tem dia que realmente não dá. Desculpa interromper, isso é uma pergunta que eu acho que é a base do machismo, né? Que é o seguinte: o homem, ele tende a pensar naturalmente, assim, dentro do machismo, né? Que a mulher, se ela anda de roupa curta, é para mostrar para ele, não é para ela que ela tá sentindo calor. Se ela arruma o cabelo, é para ele se sentir mais atraído. Se ela usa uma roupa mais aberta, mais verão, é para ele. Qual que é a visão da Geise? Depois cada uma deu uma pincelada antes da gente terminar o podcast. Esse é um clássico, né? O homem, assim, deixa claro para os homens, né, que nem sempre, assim, não é, né? Assim, não é. Se tiver muita intimidade entre o casal, tal, mas não é, a mulher se cuida mais para ela. Exatamente. Não, precisa, é muito importante a visão do homem também, né? No caso, eu tenho certeza que não é a sua opinião, mas isso acontece demais, muito, muito, muito. Eu acho que se a gente não tiver postura para cuidar da gente, né, qualquer pessoa pode mandar, né? Sim. Igual existem muitos casos em que o homem fala com a mulher se ela deve ou não cortar o cabelo. Eu gosto do seu cabelo curto, eu gosto do seu cabelo. E né, existem pessoas que realmente não têm esse apego. Mas eu acho que a mulher ela tem que ter ali aquele posicionamento e o homem tem que entender que não é para ele, né? A gente se veste para se sentir bem, né? Eu brinco que depois que eu tive meu filho, eu me visto inteira para ir no supermercado comprar batata. Porque é o momento que eu tenho né? Todo mundo. Às vezes a gente não tem, gente não vai em festas mais. Então, assim, quando eu vou comprar batata, eu saio assim, arrasando, porque é o momento que a gente tem, né? Mas não é pra... a gente ouve muito, né? Igual eu sou solteira e as pessoas falam muito: você vai arrumar um marido. Você vai arrumar um marido pra ajudar a cuidar do seu filho. Aí eu falo: não, eu tô muito bem do jeito que eu tô. Se vier, ótimo. Se vier, ótimo, mas não é uma caça, né? Não é uma procura. É que seja uma coisa natural. E que a beleza que eu busco em mim é pra mim mesma, né? Bem, gente, e é assim que o Sou Caeté Podcast hoje, eu agradeço muito as meninas, a Silvia, a Cris, a Geise, por contribuir lindamente para esse nosso bate-papo de hoje. Pedir a vocês que mandem também, né, sugestões. Qual o próximo papo que você quer ouvir a gente discutir aqui? Contribua com a gente, né, meninas? Muito obrigada a todos. Sou a Carol Falcone, estou à disposição sempre. Com muita felicidade fizemos parte deste momento, deste encontro lindo hoje. Estou sempre à disposição. E penso que por detrás de um grande homem tem uma grande mulher. Pense nisso, mulheres. Nós somos capazes, sim. Muito obrigada. Eu queria agradecer também pela oportunidade de estar com essas queridas aqui. E deixar uma palavrinha, né, para todas as mulheres que não se deixem debater, se deixem... não fique triste, né? Eu sei que todas nós temos momentos de batalhas, de lutas, mas é muito importante a gente buscar apoio de outras mulheres também, que a gente não pode ser rival, a gente tem que se juntar, a gente tem que se unir, e acho que a gente junta, a gente vai estar sempre mais forte, e eu acho que é isso, né? Sim. Bom, gente, eu também gostaria muito de agradecer e dizer assim que está sendo um momento maravilhoso. Eu assim, gosto muito desse tema, dessa temática de mulher. Falar sobre mulher, para mim,
tem realmente sido uma das minhas linhas de frente, assim, todo dia eu acordo falando sobre isso, eu durmo falando sobre isso, e podem falar que é mimimi, mas a gente precisa, porque não é só por mim, é pelas minhas filhas, é pela minha irmã, é pela minha mãe, é pelas meninas da comunidade onde que eu moro, é pelos meninos da nossa cidade, pelas mulheres da nossa cidade. Então, assim, agradecer muito e dizer, não se abatam por críticas, a gente pode sim, e assim, até colocando aqui uma coisa que a Carol falou ali, a gente nem tá no lado, Carol, a gente tá atrás, a gente tá do lado mesmo, mulher pode estar do lado do homem, ela pode estar à frente, ela pode estar sozinha, ela pode se caminhar sim, sem ter essa pretensão de que tem que estar com o homem. A gente é mulher para depois a gente ser mãe, para depois a gente ter um filho. Primeiro a gente é mulher. Primeiro a gente para depois a gente ser o outro, para a gente cuidar do outro. Então, cuidem de vocês, da saúde mental de vocês, queiram estar bem. Não é todo dia que a gente vai conseguir, mas a gente vai conseguir uma com a ajuda da outra, né? Exato. Também quero aqui agradecer a todos, agradecer a oportunidade de ter vocês. Muito bom, gente. E falar que uma das coisas que eu mais gostaria e quero é mais mulheres na política, né? Então, venham mulheres, venham ocupar os seus espaços dentro da política. Deu aquela vontadezinha muito longe. Dá vontade, vem. Não é fácil? Não, mas nada é fácil na nossa vida. Não é. Nada é fácil. E lá a gente vai poder fazer algo a mais para aquela mulher que talvez a gente saiba que está precisando. Então, assim, não tenha medo, que o medo, ele é pior. Então, vamos sim, vamos de mão dadas, vamos ocupar, nós precisamos de representatividade de todas as mulheres lá. Então, venham para a política e parabéns para você, mulher. Parabéns para você, homem, que valoriza todas as mulheres que estão ao seu redor. Verdade. Muito obrigada. Ai, que delícia. Bem, pessoal, então hoje ficamos por aqui. Agradecemos a audiência de todos. E não se esqueça, inscreva no nosso canal, curte a gente lá.